Oi, pessoal, boa tarde. A aula de hoje ela é muito interessante e eu já gostaria de trazer o título. Por que você precisa que as pessoas gostem de você? E aí, eu quero trazer um contexto sobre a minha vida. Eu já trouxe nas aulas anteriores, mas eu quero trazer aqui novamente alguns pontos. Ao longo da minha vida, eu tive muitos problemas emocionais, depressão, ansiedade, dependência emocional, síndrome do pânico. E algo que me travava, que me bloqueava no dia a dia, era literalmente a dependência emocional de algumas pessoas. Então, quando certas pessoas não me davam um bom dia, eu ficava muito mal o dia todo, só que eu disfarçava bem. Quando acontecia algo, quando eu sentia que, por exemplo, um amigo meu estava se relacionando com outro amigo, estava fazendo uma nova amizade, aquilo me incomodava muito. E quando também as pessoas me rejeitavam, quando eu sentia, mesmo que de forma inconsciente, eu estava sendo abandonado, aquilo sempre me doeu muito. Até eu conseguir ressignificar isso, até eu conseguir trabalhar tudo isso em mim. E tudo isso me travava muito no dia a dia. Então, por isso que eu gostaria de trazer essa aula. Eu deixei algumas perguntas prontas aqui para vocês na aula de hoje. Eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão já nesse início. Porque um simples bom dia pode definir como você vai se sentir pelo resto do dia. Então, quando eu mandava um bom dia para alguém que eu considerava importante, a pessoa visualizava ali, ficava azulzinho no WhatsApp, não respondia, pronto. Acabou o dia para mim. Pergunta 2. Quando alguém não responde a sua mensagem, o que sua mente conclui sobre você? Quando alguém importante para você não responde uma mensagem, o que a sua mente conclui? O que você pensa nesse momento? Pergunta 3. Quando alguém muda o jeito de tratar você, qual é a primeira história que a sua mente cria? Eu fiz alguma coisa de errado? O problema sou eu? Essa pessoa não está me respondendo? Essa pessoa mudou o jeito comigo? Será que o problema sou eu? Pergunta 4. O que você sente quando percebe que alguém importante para você escolhe estar com outra pessoa? É aquilo que eu trouxe no início. Quando eu sentia que pessoas próximas, amigos, familiares ali estavam se relacionando com novas pessoas, aquilo me incomodava e eu sentia culpa por sentir esse incômodo. E eu não tinha coragem de falar. Eu me sentia vulnerável, me sentia fraco, me sentia inferior, me sentia mal. E E quando isso acontecia comigo, não era o Bruno adulto, era aquela criança que foi rejeitada, lá na infância. Não era o Bruno de 27, de 26 anos na época. Era aquela criança de 8, 9 anos que foi rejeitada pela família. Quando eu falo família, eu agradeço. A minha mãe sempre esteve presente, meus irmãos, mas com vínculo mesmo familiar. E quando alguém na vida adulta, ali na minha vida adulta, 26, até os meus 26, 27 anos, começava a se relacionar com outra pessoa, quem se sentia mal não era o Bruno de 26, 27 anos, era aquela criança que foi rejeitada. Faz sentido para vocês? Então vamos lá. Vamos para a última pergunta e depois eu vou trazer algumas reflexões. Quando alguém, quando alguém importante para você dá atenção a outra pessoa, o que isso faz você acreditar sobre você? Como você se sente? Como o que te deixa mal? Acho que essa é a pergunta também. Eu gostaria que você anotasse essas perguntas e fizesse uma reflexão sobre a sua vida hoje. O que te trava no dia a dia?
uma mensagem não respondida, quando o seu chefe não te dá um bom dia, quando você sente que alguém está tomando o seu lugar, quando você se sente rejeitada, abandonada, mesmo que de forma inconsciente, quando você fica com medo do seu marido ir embora, o que te trava hoje? O medo de perder o emprego? O medo de não conseguir se relacionar mais? Faça uma reflexão. Quando você sente um incômodo, um relacionamento de um amigo, uma nova amizade que ele possa estar criando, ou sua amiga, ou uma pessoa nova que entrou no trabalho, que você esteja com medo de tomar o seu lugar. Quem é que está com medo? Olha para a sua vida. Olha para a sua infância. Olha para a sua adolescência. Quantas vezes você perdeu o lugar lá na sua infância? Quantas vezes você se sentiu rejeitada na sua infância? Quantas vezes você se sentiu abandonada? Será que quando você se sente assim, é o adulto de hoje ou aquela criança que toma o lugar? Eu gosto muito da verbalização, da fala, de colocar para fora. Mas também gosto muito da escrita. Talvez seja desconfortável para você. Mas anote o que te incomoda hoje. Se conheça. O autoconhecimento é importante. Por que que você se incomoda? Por que que você tem tanto medo dessa pessoa ir embora? Por que você tem tanto medo de ser trocado nessa amizade, nesse relacionamento? Por que que você, mulher, tem tanto medo de ser trocada no seu casamento? Essa mulher mesmo, com a idade que ela tem, ou é aquela criança? Porque quando eu olho para minha vida, o Bruno, que tinha medo de ser rejeitado, abandonado, sentia incômodo por tudo, quando alguém não me respondia, quando alguém me corrigia, ficava muito mal, ficava muito mal. E eu resolvi isso dentro de mim. E você que está ouvindo essa aula, você também tem todas as capacidades para resolver tudo isso. Mas primeiro você precisa se entender. E quando eu falo em se entender, o que te incomoda tanto emocionalmente? Talvez você foi traída num relacionamento anterior e nesse relacionamento você tem um medo absurdo de ser traída e não consegue ficar confortável, não consegue ter um relacionamento saudável. O que te incomoda hoje? E aí, eu gosto de trazer para o Ho'oponopono. Tudo isso, todo esse incômodo que você sente é responsabilidade sua. E quando eu falo de responsabilidade, mais uma vez, eu não estou falando de culpa, não é para você se culpar, é para você sair dessa aula aqui assumindo a responsabilidade sobre suas ações, sobre aquilo que te incomoda, sobre aquilo que te machuca. E para você sair dessa aula aqui, sem se culpar, porque eu pensava, nossa, como eu sou infantil, como eu sou imaturo, quando eu sentia essas sensações. E eu sentia culpa por me sentir assim. Assuma aquilo que você sente. Escreva. Coloca 1, isso me incomoda, 2, isso me incomoda, 3, isso me incomoda, 4, isso me incomoda, e vai lendo para você. Através da fala, através da verbalização, você vai se curando aos poucos. E através da escrita também. E o Ho'oponopono, ele da identidade própria, ele nos ensina a assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, sobre as nossas emoções, sobre tudo aquilo que acontece na minha vida. Tá, Bruno, eu entendi que a fala vai aliviar, entendi que a escrita vai aliviar. E como que eu faço para continuar trabalhando isso? A meditação que eu encaminhei para vocês, gente, é a meditação Ho'oponopono, do Dr. Ryun Len, de Morna Simeona. É uma meditação que ela tem uma egrégora muito poderosa de limpeza de memórias, de programações. Então ouça todos os dias, é a repetição que vai trazer resultado para vocês.
O Ho'oponopono não é só a repetição de sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Ali tem várias técnicas, vários fundamentos que eu coloquei e que eu ouço no dia a dia também. Eu escuto, eu leio também. Eu tenho uma oração, vou mostrar para vocês. Tudo que está no vídeo, naquele vídeo, tá aqui na minha mesa. Ó. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. O que eu mostro para vocês é o que eu uso no cotidiano, é o que eu faço, é o que dá certo para mim. O Ho'oponopono vai limpar aos poucos. E hoje eu quero que você faça essa reflexão de se conhecer. Por que que um bom dia, quando alguém não responde um bom dia, o que que eu sinto? Faça a reflexão. O que que eu sinto quando alguém não responde um bom dia meu? O que que eu sinto quando eu vejo alguém que dentro do meu eu está tentando tomar o meu lugar no meu trabalho? O que que eu sinto? É rejeição? É o abandono? Se pergunte. Comece a encontrar respostas dentro de você. Quando eu tenho um amigo que começa a se relacionar com uma outra pessoa, fazer uma nova amizade, o que que eu sinto? É o medo de ser abandonada de novo? É o medo de ser rejeitada de novo? É o medo de ser trocada de novo? É o meu adulto de hoje ou é a minha criança? O que que eu sinto? Se pergunte, se questione. Não vai ser fácil achar a resposta, mas é o início. Quando alguém muda o jeito com você, a pessoa te trata bem todo dia, poxa, naquele dia a pessoa não tá te tratando bem, a pessoa tá fria, tá esquisita, te respondendo mal. O que que eu sinto? O problema sou eu? Ou talvez essa pessoa esteja num mau dia? Será que eu pergunto para ela? Ou será que eu tenho medo da resposta dela? Tenho medo dela me rejeitar, de me tratar mal, de me abandonar? Às vezes é simples. Quando você tem um problema com alguém, uma simples conversa resolve. Mas o porquê que eu tenho tanta dificuldade de ter essa conversa? Então, gente, a meditação, todos os dias, eu mando todos os dias, repetitivo. Algumas pessoas estão com dúvidas. Bruno, por que você manda o vídeo todo dia? Porque a meditação é todo dia. Aqui na aula eu passo uma prática diferente. Mas lá no grupo, eu encaminho as meditações, porque é você ouvir ela todos os dias que vai trazer um resultado. Gente, sendo repetitivo, mais uma vez eu peço para vocês, eu acredito muito na troca. Eu estou fazendo com muito amor, com muito carinho esse conteúdo, Ho'oponopono, situações que eu passei, e eu acredito muito na troca. Então se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem, comentem, é importante para mim também. Até mais.